Lucas Paquetá absolvido, inocentado das acusações. Saiu o resultado da investigação aberta pela Federação Inglesa. Vamos falar dos aspectos técnicos dessa absolvição e o impacto que isso tudo teve e ainda pode ter na carreira do Paquetá. Mas antes, dá um like aqui, se inscreve nesse e em todos os canais da TNT Esportes para não perder vídeos, lives, os conteúdos que a gente manda para você todos os dias. Bom, a acusação, você obviamente lembra, era de má conduta com apostas esportivas por supostamente forçar cartões amarelos entre novembro de 2022 e agosto de 2023. E aqui o que aconteceu foi o seguinte: falta de provas. Não foram encontradas, no âmbito da investigação, provas suficientes, materialidade para inocentar o Paquetá. O que eu acho de tudo que foi dito, de tudo que foi ouvido? Eu acho que a suspeita era muito forte. Os elementos, os indícios apresentados, eles eram muito consistentes. Agora, no direito, e aí entrando numa questão um pouquinho mais técnica, existe a presunção de inocência. Então, se você não tem provas da culpabilidade de alguém, da materialidade de alguém, mesmo se o indício for muito forte, caramba, Jorge, tá muito na cara, tá, mas prova não tem. E aí existe o princípio da presunção de inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, até que se prove o contrário. Então, se não tem prova, você precisa entender, é preciso fazer a distinção de indício e de prova. O que é o indício? São as circunstâncias de um fato que levam a acreditar na existência de algo. Isso é indício. Agora, prova é elemento analisado e você fala, opa, aqui está demonstrado o crime e a participação do camarada do crime. Então, tecnicamente, essas provas não surgiram e o Paquetá foi inocentado. É um julgamento técnico, né? Obviamente que os preceitos de presunção de inocência, os princípios de presunção de inocência, né? Obrigatoriedade de provas, a justiça esportiva, a Federação Inglesa, ela segue um pouco do rito que a gente vê na justiça comum, né? É um julgamento com direito de defesa, com amplo direito ao contraditório, manifestação das partes, enfim, tudo isso aconteceu. Então o Paquetá está inocentado. Repito, acho que os indícios eram pesadíssimos. É uma coincidência muito grande, né? Várias contas abertas no Rio de Janeiro, na região de onde o Paquetá veio, na ilha de Paquetá, várias contas, né? Naquela mesma e com apostas vinculadas a cartões possivelmente recebidos pelo Paquetá. Tudo muito complicado. Mas ele escapou dessa, porque não tinha materialidade. Isso pesou para a carreira do Paquetá pra caramba, muito. O nível do Paquetá caiu, ele estava em vias de ser transferido para o Manchester City quando estourou essa notícia. A negociação melou, ele chegou a ficar fora, inclusive, de convocação do Fernando Diniz para a seleção brasileira quando essa coisa, né, explodiu. E, obviamente, que isso mexe com a cabeça de qualquer um. Pensa o que é você exercer a sua atividade durante alguns meses sem saber se você vai poder continuar fazendo isso para o resto da sua vida. Porque uma das penas possíveis era banimento. Caramba, então quer dizer que eu estou jogando agora, estou aqui jogando um jogo de Premier League, estou aqui focado e tal, mas caramba, daqui a 6 meses pode ser que eu nunca mais entre em campo. A cabeça do cara pira. Imagina, se é com você, se é comigo aqui, que sou um narrador esportivo, caramba, daqui a 6 meses eu não posso narrar mais, nunca mais na minha vida. Caramba, o que vai ser? É óbvio. Então, nível do Paquetá cai. E agora ele vai precisar retomar esse nível que ele já atingiu e com a possibilidade de explorar outros mercados ou até mesmo um clube maior dentro da Inglaterra, o West Ham, talvez se interesse em fazer uma venda se algo surgir. A minha questão é como o Paquetá vai agora dar essa volta por cima em campo, que é retomar o seu nível, o melhor nível que ele já atingiu, e qual será a percepção do mercado do futebol. Tudo bem, existe uma absolvição, ele foi inocentado, então ele não deve nada, a ficha dele não está suja. Agora, fica uma suspeita no ar, poxa, os indícios, né, será que não foi? Eu não sei como o mercado, né,
principalmente do primeiro nível de Europa e tal. Como é que ficou a reputação? Eu não estou na Europa, né? Eu não sei. Como é que ficou para eles a reputação do Paquetá? Eu acho que pode também haver um prejuízo de imagem que o Paquetá vai precisar reverter, né? De falar, caramba, olha aí, ó. Não tem nada, eu não fiz nada. O Paquetá, inclusive, lembre-se, sempre negou de maneira veemente o envolvimento nesse tipo de situação. Claro que pode ser, né, uma ação de familiares e amigos do Paquetá sem o conhecimento dele. Pode acontecer. Né? Isso não foi provado. Esse é o motivo do Paquetá estar inocentado. Não foi provado que o Paquetá combinou, ó, eu vou tomar um cartão amarelo, pode apostar, aí o camarada apostou, o cartão caiu, eles comemoraram, o dinheiro chegou. Não existiu, entendeu? Não se chegou até aí, não se amarrou essa ponta. Não se comprovou o envolvimento do Paquetá, por mais que as suspeitas sejam muito fortes. Mas o problema é que dano de imagem, dano de reputação é um negócio instantâneo, muito cruel e muito difícil de ser tirado. É tipo a manchete sensacionalista, que coloca uma mentira em letras garrafais, e aí no dia seguinte o erramos, a correção, a errata, vem na página 2 lá pequenininha. A galera viu a polêmica. Depois que você desmentiu, meia dúzia viram desmentido. E aí você fica com esse dano para administrar. Então, é outra questão muito sensível, muito delicada para o Paquetá administrar. Agora, pessoalmente, falando na boa, para fechar, eu fico feliz que um jogador tão jovem, e aí, como existe a presunção de inocência, eu vou acreditar na inocência do Paquetá, né? Vou acreditar no que e vou respeitar, evidentemente, o veredicto, o resultado do julgamento. Eu ficaria muito triste se visse um cara com o potencial do Paquetá, o talento que tem, a idade que tem, 27 anos, vivendo seu auge físico, técnico, jogando na melhor liga do mundo. Seria uma história das mais tristes de todos os tempos no esporte, um camarada ter essa carreira, essa trajetória tão ascendente, tão bonita, interrompida por um suposto erro tão tolo, tão bizarro até. Seria algo bizarro, o cara jogar fora a carreira por um negócio como esse. Que bom que não aconteceu e que isso sirva de exemplo para todo mundo, para toda a comunidade do futebol, para todos os atletas que hoje estão no futebol, né? Não vale a pena. Se alguém chegar com esse papo, chegar com essa ideia, né, apresentar o lado bonito da coisa, que é o ganho fácil, que é o dinheiro instantâneo, cuidado, porque com absoluta certeza o ganho que você vai ter ali não compensa uma perda de uma carreira, tudo aquilo que você poderia ganhar, é uma questão até de fazer conta, matemática, não é só sonho, não é só carreira, é grana. Olha o que você pode ganhar jogando na Premier League, indo para um clube ainda maior, indo para um Real Madrid, indo para o Bayern de Munique, é muito mais no médio e longo prazo do que numa manipulação de resultado. Que fique o alerta para todo mundo e que o Paquetá siga a sua trajetória em paz e focando no campo, que é isso que a gente espera. Like no vídeo se você ficou até o final, deixa a sua opinião nos comentários, juízo e tchau.